Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Rio de Janeiro me contava uma vez de uma catequese que tinha numa favela, num morro, e eles faziam uma espécie de competição, para os rapazes se envolverem mais, perguntas, respostas, e saíam algumas respostas meio curiosas. Uma hora perguntaram qual que é o 7º mandamento. Não fumar, dizia um menininho lá, equivocado. Mas sei lá, talvez hoje em dia, deve ser, Deus deve ter mandado não fumar, que nem existisse, o cigarro naquela época. Porque de fato é algo que se tem, como uma coisa ruim. Existe, a gente poderia dizer, uma moral, um sentido moral coletivo, social, que vai inclusive se alterando com o tempo. Antes coisas que eram moralmente aceitas já passam a não ser mais, e vice-versa, E essa evolução do sentir moral da sociedade, às vezes se aproxima da moral cristã, do Evangelho, das exigências morais da Bíblia, e às vezes se afasta em alguns aspectos. E chega na direção espiritual, às vezes, algumas pessoas com conceitos morais um pouco equivocados, o que também não é de todo estranho. É preciso uma certa formação moral para entender, o que é mais adequado, o que é bom, o que é ruim, qual que é o caminho das virtudes. A ética, de uma maneira, é isso, a moral é isso. E algumas vezes me aconteceu de chegar alguém se acusando, padre, uma coisa que eu fiz, que fiz errado, que foi fazer as coisas por obrigação. Eu rezei, até fui na missa, mas foi só por obrigação. Então, queria me confessar disso. E eu até entendo de onde veio essa noção de que isso é errado, Me lembro, por exemplo, uma aula de religião no colégio. A professora de religião apresentava como uma coisa muito abominável as pessoas que praticavam a religião, o cristianismo, unicamente por uma tradição familiar. Porque eu sou católico e meus pais são católicos. Então ela fez, me lembro, uma enquete ali na sala de aula, e estava bem você dizer, não, eu vou na missa porque eu estou convicto que é a verdade, beleza. Ou você dizer, não vou na missa e ponto, nem precisava dar muita explicação. Agora, o que ninguém queria dizer, eu vou na missa porque meus pais vão. Porque isso era o cúmulo da falta de personalidade, de autenticidade, ela apresentava isso dessa maneira, a professora de religião. Então, é um pouco o clima que a gente vive, nessa coisa da exaltação da liberdade, da autenticidade, que leva algumas pessoas a entender, a ter esse critério moral equivocado, de que é errado fazer as coisas por obrigação. Então, no fundo, o que eu queria nessa meditação é mostrar como não é errado fazer as coisas pela obrigação. Quero fazer uma apologia da obrigação. A obrigação talvez não seja assim o agir por obrigação, de fato, talvez não seja o agir mais virtuoso possível. A gente pode agir por amor, de uma maneira supera ou dá sentido para a obrigação. Mas se é uma obrigação boa, se me leva a fazer algo, é uma coisa boa. Não tem nada de errado, não tem nada de pecado ir na missa por obrigação. Não, é muito bom, é uma coisa louvável. Eu vou na missa, sei lá, porque acho que é uma obrigação que eu tenho. Como eu vou, talvez, almoçar na casa da minha sogra por obrigação, sei lá, porque a minha esposa vai ficar... Não é que eu morra de amores por ela. E tudo bem, tem mérito. Teria mais mérito se você amasse a tua sogra, e adorasse estar com ela. Mas mesmo assim tem mérito. Mesmo que você faça aquilo por um sentido... Não, é minha obrigação como esposo, como pai, como trabalhador. Levantar e trabalhar agora, segunda-feira, lá, E porque eu não estou com vontade, mas não interessa, eu tenho uma obrigação, tenho um dever. Isso não é algo ruim, isso é algo bom. Tomai sobre vós o meu jugo, nos dizia Jesus, E o jugo, a princípio, não parece
uma boa ideia, né? Pôr um negócio no meu pescoço que eu vou ter que carregar peso. Mas muitas vezes é o que eu tenho que fazer. Por mais que aquilo me pese, não me atraia, eu entendo que aquilo é o caminho de Cristo, aquilo é o caminho do amor. E assim, quem sabe com o tempo até se tornará algo leve para mim, porque eu vou ver sentido naquilo, um sentido sobrenatural, né? Então, as obrigações têm o seu papel na nossa vida, um papel importante. E o primeiro ponto para demonstrar isso é dizer que elas, os compromissos, dão solidez à vida. Dão solidez à nossa vida e, por tabela, ao mundo ao nosso redor. É normal, é fácil observar que conforme a vida avança, a gente vai incorporando novas obrigações. Falando com um padre jovem essa semana, já acompanhei muitos, né, seminaristas, se ordenaram, padres jovens, e é muito sintomático como vão acumulando cargos. Agora você é o referencial do setor, da pastoral, de animação bíblica, e a pessoa vai incorporando novos cargos e com eles 4, 5 reuniões diferentes para cada um desses cargos, né, e começa a ter que dormir tarde porque está cheio de obrigações, né? Mas não só, como é lógico, não só os padres, mas sei lá, quando a pessoa arranja um trabalho que não tinha antes, agora tem que ir lá e levantar e prestar contas. Quando começa a namorar, nem digo quando casa e tem filhos, né? Cai ali uns pesos fortes nas costas, né? É normal que na vida a gente vá abraçando novos compromissos, novas obrigações. Até o evangelho desse domingo é aquele sobre o divórcio, que os fariseus perguntam para Jesus se é lícito o divórcio, repudiar a esposa. E Jesus fala aquilo que não, né? Que Deus uniu, o homem não separe. Jesus defende a solidez do matrimônio, do casamento. Porque é algo muito importante, porque as pessoas mergulham de cabeça naquilo, põe a minha vida, né? A gente vê isso. Eu apostei aqui, a minha vida tomou outro rumo, porque eu vou casar com você, eu quero estar contigo. E não só jogo a minha vida ali, mas novas vidas que vão surgir, a vida dos meus filhos. E aquelas vidas tão frágeis precisa de um lugar mais ou menos sólido, né? Não dá para... um bebê recém-nascido que nem tem a musculatura do pescoço ainda desenvolvida, fica, né, caindo, tem que segurar ali. Você não pode colocar numa montanha-russa, porque, né, a chance de ter algum problema é grande, né? Você precisa de um lugar que é seguro, que é estável. E o casamento é fundamental que haja essa estabilidade. Que eu possa saber que, não, isso aqui é uma coisa sólida na minha vida, não é um negócio maluco que hoje tem, amanhã não tem, porque deu na teia uma coisa, deu outra. A vida precisa. E quem fala um casamento fala um hospital, fala um colégio. Não tem aula porque a professora não estava afim de dar aula. Como assim, né? E todo o trabalho de estar aqui, e como é que o cronograma. E sei lá, um restaurante. Qualquer lugar precisa dessa solidez que vem com o compromisso. O mundo só funciona a partir daí. E em grande parte, a capacidade de abraçar esses compromissos e honrá-los define o que é uma pessoa madura. Uma pessoa que eu posso... Não, é um adulto, não é uma criança. Uma criança não dá para se apoiar, é fluido, é muito mole, né? Não, é uma pessoa sólida, é uma pessoa responsável. Porque você pede e ela faz, porque dá para confiar. O mundo precisa disso. Todos nós queremos isso. É interessante ver até em crianças ou adolescentes, em que às vezes hoje em dia se dá uma espécie de inversão de papéis. A minha geração mesmo é filha de hippies, né? Então você nasceu, o maluquinho é o teu pai, né? E muitas vezes você pega o adolescente rebelde, né? E a rebeldia é uma rebeldia contra a rebeldia, contra o caos. E a minha rebeldia é ser certinho, eu quero ser certinho. Porque eu tenho um pai alcoólatra que é o caos lá em casa, né? Eu quero né, uma menina que faz tudo porque ela quer, tá farta já daquela bagunça, né? É interessante ver como as pessoas surge isso daí. E é verdade, a gente anseia por solidez na vida. Ao mesmo tempo que nem sempre a gente toca essa solidez dentro da gente, não é verdade? O que a gente toca muitas vezes é a inconstância, é a fluidez. É querer fazer um negócio hoje, mas amanhã já não sei se eu quero tanto, né? Por que eu fui outra vez perder tempo no celular dessa maneira absurda, que poderia ter aproveitado muito mais? Por que mais uma vez eu acabo sempre sabotando o meu plano de alimentação, de exercícios?
porque que tendo logo depois de sair da missa, disposto, né, a carregar essa paz para o mundo ao meu redor, briguei no trânsito lá com o cara que me fechou, cheguei em casa já alterado e nervoso. A gente é assim, né? A gente toca essa inconstância de querer uma coisa e acabar fazendo outra, seguir um outro caminho, porque somos assim. E isso não nos deixa felizes tipicamente, né? Eu queria ser capaz de me comprometer a um assunto e poder confiar em mim mesmo, né? A gente gosta disso. Achei interessante lá em Porto Alegre, um grupo de rapazes que frequentavam o centro começaram a estudar filosofia e artes liberais. E uma hora um deles surgiu com uma ideia, até está para se ordenar agora, surgiu com uma ideia de o que se a gente fizesse um juramento? O juramento de dedicar-nos todos os dias ao cultivo da vida intelectual, de uma maneira concreta, não sei quantas horas lá de leitura, Aí os outros não gostaram dele, não, cara, sei lá, vou ter que começar a me confessar, não cumpri o juramento hoje, vai complicar a nossa vida, sei lá, lê o que você quer e pronto, mas não precisa colocar um juramento, um peso de uma promessa, né? Mas não fizeram o juramento, mas achei interessante o desejo daquele rapaz. A gente tem essa coisa, né? Será que eu gostaria de viver assim, de ter essa vida, de fazer isso, de todos os dias estudar meia hora de alemão, sei lá, né? Mas não sei se eu vou conseguir, né? Agora eu estou empolgado, mas amanhã, depois de amanhã... E de fato, você se comprometer publicamente ajuda. Enfim, não sei se é o caso de ficar fazendo promessas e juramentos para qualquer coisa, né? É um negócio sério. Mas é um conselho que eu já encontrei várias vezes, você assumir um compromisso diante de uma amiga, na direção espiritual, você ter a quem prestar contas, né? Padre, essa semana, aquele propósito que eu fiz, passou longe, né? Não fez nada. Ou não, foi melhor, ajuda, né? Acho que vocês terão muito dessa experiência. Se eu tenho alguém a quem prestar contas, pode ser também postar nas redes sociais, a minha meta do mês é fazer, e aí um amigo te acompanha, e conseguiu hoje? Sim, né? E aquilo, as chances crescem, né, da gente realmente ser fiel àquele propósito. Ajuda, as chances de sucesso crescem. Também porque ajuda a gente a matar, a superar essas negociações internas. Quando eu tenho um compromisso, me ajuda a não perder energia com essas negociações. Que negociações são essas? É quando você tem ali a rotina, agora essa aula, agora aquela outra, agora tem que ir para o almoço, tá, agora você chegou em casa e não é que tem uma obrigação imediata do que tem que fazer isso, aquilo. Aí vem o que eu faço agora? Vem a famosa pergunta, né? Eu podia estudar, deitar um pouquinho pro celular, podia, né? E aí muitas vezes tem coisas boas que eu poderia fazer e outras coisas não tão boas, né? E eu preciso de um certo esforço para fugir das tentações. Tipicamente a geladeira, a cama, o celular, né? Eu poderia resumir um pouco as tentações nessas três coisas, né? Não, agora não é hora de fazer isso, é hora de ir para a academia, é hora de ler aquele livro, é hora de... Se eu já assumir aquilo, se eu estou num hábito, um compromisso comigo mesmo, com os outros, é muito mais fácil, né? Não tem negociação. Agora eu chego, sempre que eu chego em casa, eu assumi esse compromisso, esse propósito, de a primeira coisa é ver lá a roupa que tem que lavar, estender não sei o quê. Já é uma rotina minha, já é um compromisso meu. Então aquilo já não pesa, porque é uma coisa que está ali, sólida. E por isso a gente acaba, de alguma maneira, até gostando dos compromissos. Por mais que possam parecer uma certa perda da liberdade, a gente celebra quando faz ali um pacto, chega ali num acordo, né? Legal, vamos comemorar, vamos abrir uma champanhe. Nem digo quando casa, né? Quando casa é o cúmulo da comemoração e é o cúmulo da perda da liberdade, né? Você está entrando num negócio aqui que você agora, a tua vida não é mais tua, né? Você pertence ao outro, ele a você. E, no entanto, é uma coisa muito bonita, né? Porque é a vitória do amor, né? Sobre o egoísmo. E você apostou a tua vida numa entrega a alguém. Você abraçou um caminho ali de compromisso, um compromisso de amor. Também é interessante ver o certo fascínio que exerce sobre as pessoas ao longo dos tempos as regras de vida das ordens religiosas, das ordens monacais. A mais famosa é a regra de São Bento, que ao longo dos séculos atraiu, né, milhares de pessoas para, de forma totalmente livre,
agora eu vou me submeter a essa regra aqui, que está escrito aqui nesse livro. Que são regras que vão muito mais além do Evangelho, inclusive, das obrigações morais do Evangelho. Mas eu abraço aquilo e entendo que aquilo vai ser bom para a minha vida. Uma imagem que eles usavam já desde os antigos para explicar o valor da regra, eles se remetiam ao próprio significado etimológico. Regra vem de regula, regula vitae, regula, regra, ou régua também vem daí, né? Porque régula era uma vara, medida, uma vara de medir. Quantas réguas tem isso daqui, né? Quantas régulas? Cânon, no grego, é a mesma coisa a palavra cânon, que tem, me parece ter a ver com cana, né? Uma cana que você usava para medir quantas canas. Então, a medida, um cânon, uma regra, tem a ver, é a mesma coisa, né? E essa mesma palavra se usava para um pergolato, ou pérgola. Atenção ao vocabulário da nossa meditação hoje, aqui, arquitetônico, impressionante. Eu busquei na internet. Pérgola, que é um pouco essa estrutura de arquitetura que você pode usar para colocar em cima um emaranhado de madeiras, tipicamente, ou de outras coisas, que você usa para trepadeiras crescerem, que era que tipicamente fica numa parede ou no chão, se não você põe, fica no alto, fica o teu teto. E é o que se usa muitas vezes para as videiras, para criar uva, né? Uma pérgola que fica ali, as uvas penduradas. E régula também se usava para essas coisas de madeira que pendurava ali para ficar em cima a videira. Então eles falavam, olha, Jesus falou, o que Jesus falou? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então o que é a regra de vida? É o que dá suporte à nossa união com a videira. Assim entendiam aqueles monges, né? Isso aqui é o que me ajuda a estar conectado com a raiz, com o meu ideal, com o que eu quero para a minha vida. Então, eu abraço isso não como um peso, mas como um esqueleto que dá estrutura, que dá solidez, que me permite estar firme e me protege dos bichos que podem me arrancar. Então, as regras que eu assumo para a minha vida dão essa solidez de uma estrutura maior, que me permite fazer aquilo que eu quero, ser quem eu quero ser. E não essa metamorfose ambulante, né? No almoço hoje a gente citava lá, falando do Raul Seixas e Paulo Coelho, saiu esse assunto. Então, solidez, a gente quer essa solidez para a nossa vida. Essa semana foi o 2 de outubro, estava lembrando quando eu cheguei em Roma, no dia 1º de outubro de 2003, já fazem alguns anos, né? E pouco tempo depois de chegar lá para estudar a teologia, parei no meio o doutorado que eu fazia em informática, e fui para lá para estudar e me ordenar. E foi uma experiência, assim, muito impressionante, né? Eu me lembro com carinho. Me lembro pouco tempo depois de chegar, não sei se algumas semanas, e me dá conta, né? Como estava deslumbrado com uma casa maravilhosa lá que eu morava, Cava Bianca, que São José Maria se pediu que fizesse, nas aforas de Roma. É quase um vilarejozinho romano, assim, super bem cuidado, todo mundo que mora lá cuida com muito cuidado, com muito carinho. Convivendo com aquelas pessoas, um convívio super gostoso, interessante, com irmãos meus do mundo inteiro, cada um mais diferente do que o outro, né? Mas mais legal que o outro também, com um estudo estimulante intelectual e espiritualmente, os estudos que estava fazendo de teologia, muito interessantes, né? Então era um conjunto de coisas ali, tá? Em Roma, né? O Papa. E eu me lembro uma hora me perguntar assim, cara, o que eu fiz para merecer estar aqui? Para merecer essa experiência? Eu não fiz nada. Não fiz nada para merecer estar aqui. E depois o raciocínio que me veio, a ideia que me veio foi o seguinte, foi pensar, é verdade, e é bom que seja assim. Por que é bom que seja assim? Porque quando você recebe uma coisa imerecida, aquilo te gera uma dívida de gratidão. É bom, Senhor, que seja assim, porque assim eu estou mais obrigado a te amar. Foi a ideia que me veio que me deu paz, né? Então, tá bom. Eu estou aqui porque dei sorte, beleza, é isso mesmo. Mas que bom, eu tenho mais motivos para amar nosso Senhor, justamente por ser assim tão imerecido. Isso nos remete a essa palavra, né, que é tão típica do português, obrigado. Estou obrigado, parece que vem daí, obrigado, hein? Eu me sinto obrigado a retribuir esse favor tão grande da tua parte. E quando a gente fala assim, obrigado, não é que a gente fala assim se lamentando, né? Agora eu estou obrigado, né?
Agora você me arranjou mais um peso para a minha vida, né? Porque eu tenho de alguma maneira retribuir. Até porque a gente não vai retribuir a maioria das coisas, né, que a gente recebe e pronto, né? Fica por aquilo mesmo, por generosidade, gratuidade. Assim é o espírito cristão, né? Mas mesmo quando a gente fala assim, e mesmo que eu me sinta, em geral eu me sinto, aquilo não se experimenta como um peso. Que pena que agora eu estou obrigado a... Não, que bom, eu teria um grande prazer em retribuir a generosidade. E assim que a gente sente, né? Alguém faz um favor para a gente, a alegria de retribuir aquele favor é uma coisa que legal, né? É gostoso. Por quê? Porque é a linguagem do amor, é a doação. E, portanto, a obrigação do amor não pesa. É a segunda ideia que eu queria explorar brevemente com vocês, né? Não pesa as obrigações quando elas estão sustentadas pelo amor. Não se experimenta como uma perda da liberdade. O casamento, de alguma maneira, é uma perda da liberdade, mas na verdade não. É o exercício da liberdade. É a plenitude da liberdade. A liberdade está para eu amar, não está para outra coisa. Como um dinheiro que eu tenho para ficar com ele. Não, eu tenho que gastar, né? Se eu não gasto, não serviu para nada aquele dinheiro. Serve enquanto eu gastar. A liberdade é isso. É para eu doar, é me possuir para me doar para alguém. Por amor. E, portanto, quando eu me dou por amor, eu não sinto que eu estou perdendo algo. É uma obrigação que é boa, porque é sustentada aqui pelo amor. Lá no Rio, na PUC do Rio, onde eu fiz a minha graduação, estava fazendo doutorado também, o lema é esse. É um lema em latim. Alis grave nil. Que eles traduziam assim, né? Nada pesa para quem tem asas. Para as asas, nada é pesado. Alis grave nil. Nada é pesado para as asas. Não sei se é bem assim, né? Acho que em geral o passarinho tem que ser bem leve para conseguir voar, né? Não pode ser muito pesado, não. Mas a ideia é essa, né? Quando eu tenho uma capacidade grande, as coisas não pesam, né? Quando meu coração é grande, as coisas não pesam. Quando é pequeno, qualquer coisinha pesa. Tem que fazer tal coisa, né? Agora pega aquele vovô, aquela vovó generosa, que tem um montão de filhos e netos, faz tudo fácil, né? Porque é um coração grande. Ele quer assumir compromissos. Ele quer assumir obrigações com você, ele quer fazer coisas. Por quê? Porque tem um grande coração. E quando tem um grande coração, as coisas não pesam. Diz São José Maria, em Amigo de Deus, nada mais falso do que opor à liberdade à entrega de si, porque essa entrega surge como consequência da liberdade. Eu sou livre para que eu possa me entregar. Reparemos, quando uma mãe se sacrifica por amor aos seus filhos, fez uma opção, e conforme for a medida desse amor, assim se manifestará a sua liberdade. Se esse amor for grande, a liberdade se mostrará fecunda. O amor grande faz um coração grande. Diz Santo Tomás de Aquino, né? Quanto mais você tem de amor, mais você tem de liberdade. Mais você é livre. Quanto maior for a tua capacidade de amar. E agora, é interessante que ele diz aqui, né? Se esse amor for grande, porque às vezes não é, pode ser que nos falte esse amor grande o suficiente para que as coisas não pesem. E por que pesam? Talvez porque eu não amo o suficiente. Padre Pedro, agora o senhor me arranjou um problema, porque eu tenho que fazer as minhas obrigações e tenho que fazer feliz. Porque se eu não fizer feliz, significa que eu sou uma egoísta. Olha, na verdade sim. É mais ou menos isso. Mas a verdade é que todos nós somos egoístas, né? Ainda, né? Nessa vida. No céu, a gente vai ter um coração gigante, né? Mas nessa vida, por que é bom? Olha, vou fazer as obrigações e mesmo que pesem, e quando pesam, eu encarar aquilo como não, uma culpa a mais que eu tenho que me confessar, porque, bem, estamos todos no caminho do crescimento espiritual, né? Mas como uma oportunidade de engrandecer o meu amor, de engrandecer o meu coração. E essa é a terceira ideia para a gente terminar, né? A dor, em geral, é um convite à mudança. Indica que alguma coisa tem que mudar. Pode ser alguma coisa fora, entrou uma pedrinha no meu sapato, estou fazendo uns exercícios ali que estão de uma forma equivocada, ou estou com calor, alguma coisa fora tem que mudar, porque não está adaptado, eu posso mudar o ambiente, tiro ali a pedrinha. Pode ser, ou pode ser que não, que quem tem que mudar sou eu, mais do que fora. E às vezes, por exemplo, isso vai até fisicamente. Você pode estar fazendo um exercício, sentir tem algumas dores que você está fazendo ali,
que o corpo te dizendo, olha, para porque isso aqui está te fazendo mal. Pode ser, né? Às vezes está sentindo uma dor ali, um cansaço. Mas às vezes não, às vezes é o corpo chegando nos seus limites e vendo que ele precisa se transformar e é uma boa dor, é um bom cansaço. Você está ali explorando e aquilo é que vai fazer bem para você, não está fazendo mal. O corpo vai se transformar a partir daquela dor. Tem dores que são isso, são convites a me superar. A minha capacidade de trabalho, minha capacidade de desprendimento, da minha imagem, dos meus planos, né? A dor muitas vezes vai ser isso. Isso aqui me pesa, que bom que me pesa, porque é através disso que eu vou engrandecer meu coração. Que eu vou aprender a ser mais generoso, que eu vou me tornar, né, uma pessoa capaz de se sacrificar pelos outros. Muitas vezes essa exigência é o que a gente mais precisa, né? A dor pode ser um sinal de que aquele é o ponto, aquele é o exercício que a gente tem que fazer, aquela é a mortificação, aquele é o desprendimento que a minha alma precisa. Ficou na minha cabeça uma maneira como a Kimberly Hahn. A Kimberly é a esposa do Scott Hahn, e ela narra, nesse livro que narra um pouco a vida deles, a conversão deles, todos os caminhos levam a Roma. E quando nasce o primeiro filho deles, ela diz, né? Resquícios de egoísmo que o Scott e eu não havíamos percebido em nós mesmos nos desafiavam dia após dia e noite após noite, o que por sua vez nos ensinou mais profundamente sobre o Senhor mais do que nunca. Interessante, né? Ter que lidar com aquela bebezinho ali que não dormia, aquele negocinho, né? Não dava um descanso, né? E ela começou a tocar, né? O egoísmo, resquícios de egoísmo. Eu notei como, no fundo, por que me dói? Por que eu fico... Porque eu sou egoísta, né? Porque no fundo não tenho um coração grande o suficiente para que eu faça isso tranquilo, né? E eu fico revoltada porque, deixa eu dormir, né? Um pouco assim, né? E é lógico, isso foi o primeiro filho, depois tiveram vários outros, eu imagino que já no quarto, quinto, ela já fazia aquilo com o pé nas costas, né? Com muito menos sofrimento, porque de fato o coração dela vai crescendo, né? O que a princípio me custa muito, na medida que eu abraço aquela dor, não fujo ao peso daquele compromisso, daquele dever, aquele dever engrandece meu coração. E eu me torno uma pessoa melhor. Né? Pode acontecer o contrário, infelizmente. Pode acontecer da pessoa ela se ressentir, dizer que o problema está fora, entender que o problema está fora. O problema é essa pessoa, é o meu chefe, é meu filho que não toma jeito, é o meu marido, é essa minha amiga, é o meu professor. Né? E aí eu não topo o desafio que está me convidando a crescer. E eu não cresço. E fico só, me contento em pôr a culpa fora. E culpar o mundo e não cresço com aquilo. Interessante, o Papa Francisco fez esse documento do ano de São José, chamado Patris Corde, Coração de Pai, sobre São José. Um documento interessante. Ele diz assim uma hora, toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Então ele fala, são duas etapas. A vocação exige uma entrega. O dom de si mesmo, que é o amadurecimento do sacrifício, o simpliciter, né? O sacrifício, a mortificação. Ok, vai precisar do abraçar o peso do compromisso. Mas a doação, o dom de si é outra coisa, é a evolução disso. Quando uma vocação matrimonial, celibatária, mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se esse gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, ao invés de significar beleza e alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. E às vezes você topa com pessoas assim, né, que não deram o salto e carregam a sua vocação como um peso, os compromissos da sua vocação, que deveriam ser compromissos de amor, se experimentam como um peso sufocante, como a perda da minha liberdade, né? E às vezes o cara com 40 anos abandona a esposa e os filhos porque eu tenho direito a ser feliz e não aguento mais, né? Eu tenho direito a ver minha vida, vocês são um peso para mim. Você vê que aquela pessoa, quem sabe, levava anos até abraçando aquele peso, mas não chegou a dar o passo da maturação do dom de si, do crescimento do coração. Encara dessa maneira, olha, isso aqui é um caminho para eu crescer. Talvez passou aquele primeiro paixão do namoro, muito apoiado nos hormônios, é uma coisa muito assim, uma emotividade, e agora aquilo já não tem mais. Que bom,
porque é a ocasião que eu tenho de crescer num amor mais verdadeiro, mais sólido, mais centrado na vontade, menos apoiado em substâncias químicas e mais apoiado na minha alma, no meu coração, na minha decisão. Que bom que agora pesa um pouquinho mais, porque esse é o caminho do amor verdadeiro. Então, entender isso, que as obrigações não pesam quando há amor, pode ser ocasião de eu entender quando as coisas pesam, o desafio, o caminho para o qual Deus me chama, para aprender de verdade a amar. Terminando essa nossa apologia das obrigações, poderíamos citar uma frase do ChatGPT, que eu peguei lá dentro. As obrigações nos moldam e fazem crescer. Poderia ser um belo resumo, né? Moldam quem eu sou, quem eu me torno, e é o que me estimula a crescer, abraçar obrigações, abraçar compromisso. Não, deixa que eu, na amizade, onde for, né? Diante de Deus, isso que nos faz viver vidas que valham a pena. O Senhor fez em mim coisas grandes. Nossa Senhora dizia, eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus faz coisas grandes com quem está disposto a, de fato, se deixar levar, né? Como Nossa Senhora soube. E vamos pedir a ela que saibamos também colocar a nossa vida nas mãos dela para que ela nos conduza por esse seu mesmo caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.